Com muita alegria, a gente recebe Antônio Ricardo dos Santos, eleito vereador em Paranaguá com 1.284 votos pelo PP. Ricardo nasceu em Paranaguá, é formado em tecnólogo em gestão ambiental e possui uma ampla carreira na gestão pública. Já foi vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, 5 vezes secretário municipal, vereador e diretor da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a APA. O nosso convidado de hoje é o Ricardo, vereador. Que currículo, hein, Ricardo? Bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Ilha do Mel FM. Bom dia, Alex, bom dia, Mauro, bom dia, Cadu, bom dia, Leonardo, todos os ouvintes, o Garito que me mandou mensagem também, bom dia, Garito, mandou mensagem cedo. É um currículo bastante grande, né? E isso nos faz muito feliz, porque por onde a gente passa tem deixado boas marcas. E isso fez com que a gente também tivesse ganho essa eleição, que é fruto desse trabalho todo que você acabou de anunciar para a população. E a gente nem destacou o capital estético dele ser parecido com o Richard Gere Paranaguara, né? Essa parte aí também. Pô, eu sou o Richard Gere, já me compraram com o Requião. Com o Requião? Eu preferia parecer com o Richard Gere. Ricardo, por um longo período participando da política parnanguara, o Cadu já trouxe aí o seu currículo, mas agora retornando para o Palácio Carijó, agora retornando para a Câmara Municipal de Paranaguá. O que o Parnanguara pode ainda esperar de Antônio Ricardo dos Santos? Na realidade, eu já estava de pijama, né? Então, agora começaram a fazer um meme, o velhinho voltou, por causa do cabelo branco. É até legal isso, porque é gostoso você... O velho da lanche, como que é? Cabeça branca? Cabeça branca, já botaram o meme que o velhinho voltou. Botaram fizeram até uma charge já com o velhinho, cabeça branca. Se não der certo como vereador, Natal tá aí também, né? É verdade. Mas eu fiquei fora há 8 anos, na realidade. O Nilo, que trabalhou comigo 3 mandatos, era meu parceiro, meu irmão, meu amigo de verdade. E acabou que a Covid acabou levando o Nilo. E a gente tinha um grupo político, na realidade. E a gente... ficou um buraco, uma lacuna nessa questão. Daí eu quero falar em nome do Tino, que é uma pessoa a quem eu dedico essa eleição, porque foi a pessoa que me incentivou a voltar para esse cenário político novamente. Hoje ele não passa por uma questão de saúde muito bem, mas é uma pessoa que eu sou apaixonado, uma pessoa que é um irmão também para nós, que é para mim, para o Nilo, e ele me incentivou a voltar para o cenário político. E acreditou nessa questão. Então nós ficamos daquele grupo todo grandioso lá do Nilo, que era meu, passou para o Nilo e aumentou, enfim, ficou eu, ele e o Baianinho. Então, e dali nós começamos a trabalhar, fazer uma eleição bem detalhada, colocamos no papel. E graças a Deus eu tenho essa bondade, essa felicidade de ter muitas pessoas, porque você às vezes é candidato, está falando para o Mauro na quinta-feira, antes da eleição, nós conversamos, né, Mauro? Tomamos um café quinta-feira, né? Quinta-feira. E eu estava falando para ele que a minha felicidade, o meu orgulho, é que você tem onde você ir para pedir o voto. Tem muitos que são candidatos, não estou desmerecendo ninguém, mas que sai candidato, mas ele vai fazer caminhada, vai aventurar, digamos assim. Vai atrás do voto. Vai atrás do voto. E a gente, graças a Deus, tem essa tranquilidade de ter esse espaço para buscar o voto onde você já sabe que você tem a porta aberta. E, Ricardo, um detalhe interessante, a tua votação ela é espalhada, né? Você tem voto praticamente na cidade inteira e também em comunidades marítimas aqui, né, de Paranaguá. Na realidade foi um trabalho que a gente fez ao longo de 5 anos, quero agradecer também ao prefeito Marcelo Roque, que me convidou. Eu estava saindo do Porto naquela época, nem tinha saído ainda, foi no dia 9 de janeiro, na realidade, e eu não tinha nem sido exonerado ainda do Porto, e ele me chamou para assumir a pasta da Agricultura e Pesca, e eu aceitei, fiquei 5 anos lá, fizemos um bom trabalho e acho que isso repercutiu ao longo desses anos todos
dentro das urnas, porque eu fiz na Ilha do Mel, que foi recorde, em 3 urnas, que são 2 na Encantados e 1 na Brasília. Eu fiz 162 votos na Brasília e 100 na Encantadas, foram 262 votos, 48 em São Miguel, 19 em Amparo, e daí tem o pessoal que sai de lá, que vem votar no Valadares, que tive uma votação expressiva no Valadares também, que veio algum voto também de lá, na Rio das Pedras e Alexandra, que também é o pessoal que vem de Teixeira, da Europinha, enfim. Mas teve uma média de 400 votos nessas questões. É uma votação bem expressiva. E quando você fala de vereador, o Garito deve estar escutando, sabe fazer bastante número, a gente sempre comenta, porque quando você larga em praticamente 4 urnas, 5 urnas, você faz 400 votos, daí você pensa assim, ainda tem, esqueci de falar, tem a parte da zona rural, que eu fiz 33 na Maria Luísa, 12 na Pereira e 15 na São Luís, que somou 160 e pouco, que dá esses 400 votos. Então você soma todas essas 8 urnas aí, o vereador fica apavorado, porque você tirar 5 votos, 3 votos numa urna, 3, uma vez você não pontua em outra, então você já está com uma... Tanto é que na votação a gente largou, quando saiu as primeiras urnas que foram de lá, já largou com 300 e tantos votos na frente. Então é difícil o vereador que está fazendo parte do grupo da gente, correr atrás, né? É uma questão bem complicada. Ô, Ricardo, a gente destacou aqui no ar o seu extenso currículo, a sua vida política sempre muito ativa. Você passou tanto do legislativo quanto pelo executivo, por cargos administrativos em órgãos públicos. Isso trouxe para você, sem dúvida nenhuma, uma bagagem e isso gera uma expectativa muito grande com o seu retorno à Câmara de Vereadores. Eu queria saber de você quais são as suas 3 plataformas, ou os 3 pilares, ou as 3 principais coisas que você gostaria de falar para o morador de Paranaguá, que será a sua meta aí, ou aquilo que direciona o teu trabalho. Bom, uma eu vou esconder. Já fica 2 só. Uma eu vou esconder porque é uma coisa que eu... Surpresa. Que eu estou fazendo um projeto. Segredo. E depois da diplomação, que daí vai ter os 19, que já fui vereador com 19, com 11 e com 17. E agora com 19 novamente. Mas eu quero esperar dia 11 a diplomação de dezembro, e daí vou fazer um documento com todos os vereadores que vão estar assumindo junto com a gente a partir da diplomação, para que eles tomem ciência daquilo que a gente quer fazer, que é uma surpresa boa. Todo mundo acho que vai gostar disso que eu vou fazer. Mas em qual área? Pode falar ou não? Área, por exemplo. Área cultural. Cultural. Boa. Então tem aí uma promessa do Ricardo. Dia 12 pegamos ele na rua. Já no começo de mandato ele já tem preparado um projeto. Vamos aguardar. Já guardado para apresentar. A diplomação é pela manhã? É à noite, né? À noite? Então pegamos ele vizinho dia 12 cedo, né, cara? Vai ser uma coisa bem interessante, porque muitas pessoas esperam por isso. Clamam por isso. E aí os vereadores que estão eleitos vão ter a oportunidade de assinar ou não. Então E, Ricardo, interessante porque, veja, o Ricardo está falando de um projeto que ele está montando, mas que ele quer mostrar para todos os vereadores, né? Isso é interessante também, já mostra uma linha de trabalho a partir de janeiro. Não, e coloca todo mundo para se comprometer, né? Claro. Quando eu fui vereador, o Garito foi vereador comigo em 2001, logo que eu cheguei na Câmara, tudo que eu fazia, o Palácio Carijó foi nós que construímos, na realidade, mas eu nunca construí sozinho. O Garito lembra que quando até fazer o projeto, nós fizemos, ou nós fazíamos o projeto, ou nós comprava carro. Era assim. Nós que informatizamos a Câmara, que não tinha computador nenhum nos gabinetes, o Garito tinha, na época, ele tomou uma chuvarada e molhou tudo o gabinete, que era bem no começo dele, na entrada ali. Ele vai lembrar disso. E acabou que a gente comprou um computador para todo mundo, uma impressora daquela HP, colorida, pequenininha, enfim. Daí a gente transformou toda a questão da Câmara, fizemos imagens, a TV Câmara, a gente que fez, a informatização toda, enfim. Mas eu quero falar com os vereadores quando a gente for diplomado para fazer o projeto, porque é um comprometimento que eles vão ter para fazer aquilo que todo mundo espera, e vai ser uma coisa muito interessante. Ricardo, aproveitando aqui o gancho, já que você falou dos vereadores, nós temos uma renovação grande na Câmara Municipal. Com a tua experiência e tudo que você está vendo agora, né, antes
Só para lembrar que ele falou um só e o que ele não contou, viu? Os outros dois... Falta dois. Mas já pegou... Já conta os dois. De 3, ele falou que ia contar 2. Enrolou nós. Mas aproveitando esse gancho, Ricardo, nós temos uma renovação na Câmara, né? E você, com a tua experiência, até do que você está vendo agora, o antes dos vereadores assumirem a cadeira, como é que você está vendo hoje a política parnanguara e a expectativa para essa legislatura? Criou-se uma expectativa bastante grande, até visto a margem de eleição que o Adriano teve, foi uma expressiva, na realidade. Então, gerou muita expectativa. Eu falo uma coisa para vocês, se eu fosse candidato a prefeito, eu queria ganhar de 25 a 23 e a responsabilidade era um pouco menor. Então, hoje a responsabilidade que ele tem hoje com 70 e tantos % é uma responsabilidade muito grande. Então, a expectativa da população é muito grande. E antigamente, você demorava um pouco para ter as cobranças. Hoje é imediato. Né? Então, eu acredito que o Adriano vai ter que fazer um trabalho junto com o Legislativo, com a comunidade, com a população de uma forma geral, para ele entrar em linha de união para poder conseguir fazer tudo aquilo que a população espera. Não é nem o que ele quer fazer. Porque às vezes o que você quer fazer não é condizente com o tempo que você leva para fazer. Porque a administração pública, como o Cadu falou, a gente tem uma experiência bastante grande, às vezes não é no tempo que você quer, como tem que ser. Sim. Você tem todos os procedimentos legais, né? Existe toda uma burocracia. É importante que você também saiba. Por isso que eu destaquei o teu conhecimento, o teu histórico, porque a máquina pública ela tem seus segredos, né? Para que você possa, muitas vezes, liberar uma verba, desenvolver um projeto, fazer com que uma obra aconteça, você tem os ritos legais, os procedimentos. Não é só um carimbo. Não é só o carimbo. E para conseguir o carimbo, você tem que estar tudo certinho, né? Você tem que certidão. E aí sim as obras se iniciam. Mas é por isso que eu perguntei, porque há essa expectativa, né, Ricardo? Você pega toda essa sua trajetória política nos diversos segmentos, e até aí nesse sentido que foi a pergunta, você é alguém que já atuou na área portuária, que atuou na área de agricultura, acabou de falar algo sobre turismo, né? Então é amplo o seu conhecimento nos diversos segmentos. Também teve uma atuação muito marcante no segmento de transportes com a cooperativa e aquela coisa toda. Também conhece na carne como é que é a dificuldade do motorista. Por isso essa é a pergunta: para onde vai o foco do Ricardo nos próximos 4 anos? A gente sabe que você foi secretário municipal da antiga gestão, vem agora para essa atual gestão do Adriano Ramos, já dizendo com esse encaminhamento do entendimento, mas a gente quer saber para onde deve ir o foco do Ricardo. Falta 2. Faltam 2. A gente queria mais, mas você pode dizer. Na verdade, eu fiz um vídeo, que eu acho que todo mundo viu, que muitos vereadores gravaram, o Vinícius, o PEC e vários outros, alguns outros fizeram essa questão do Tarifa Zero Náutico. E eu falei que o Tarifa Zero Náutico, no meu vídeo, que já existia quando eu cheguei na Câmara, que era do Mário Roque. Ele já fazia esse trabalho de trazer esse morador das comunidades para o continente. Qual é a diferença desse cara para o cara que está na terra, né? Se o cara que está aqui no continente pode ter transporte público gratuito, qual que é a diferença desse Parnaguara que está nas ilhas? Então o Roque já fazia isso. E daí houve uma discussão de que rubrica ia colocar, de onde ia tirar, enfim. E eu fiz um vídeo dizendo aonde a gente pode tirar o dinheiro, que é os 400 mil da balsa, que ele deixou de pagar, porque é um subsídio. Sim. Então aquela rubrica pode ser usada para essa questão. Claro praticamente que é um dinheiro encaminhado para esse setor. Claro que vai ter que ser licitado, fazer as linhas que vão desde o Teixeira até a Prainha, e para a Ilha do Mel também, fazer a mesma coisa, porque olha que absurdo que é a questão da Ilha do Mel. Tem vezes que eu não tiro a razão da Balina, se trazer 2 moradores, e acaba que você não tem lucro, você tem prejuízo, e acaba suspendendo o barco, porque eles não têm a obrigação de trazer, porque eles não têm a linha regular. Sim. Não têm o contrato, não têm o convênio. Então é isso que a gente quer fazer. Bem ressaltado, viu, Ricardo? Porque quando a Balina é uma empresa pública, é privada,
E quando a premissa é o lucro, por isso que tem que ter o serviço público, por isso que tem que ter um contrato... Um subsídio para eles. Ou subsídio, que é o que a gente discute da aviação Rossio, que é a mesma coisa. Uma vai fazer transporte... É idêntico. É idêntico, né? E aí, por isso que tem que ser muito cobrado. Porque a gente até falou disso, a aviação Rossio talvez não queira ir buscar alguém na ponta da linha lá em Alexandre, porque não vai dar lucro. Mas a dona... Hoje não tem problema nenhum. Ela vai fazer normal. Ela tem que fazer, porque é um serviço público dentro do contrato. Ela está recebendo para fazer isso. É mais ou menos o que acontece com a aviação Graciosa para Guaraxaba. Não dá lucro, dá prejuízo. Mas ela tem que cumprir ela tem que cumprir o que está no contrato. O convênio. Então, assim, essa é uma das coisas que eu quero trabalhar junto com os vereadores, o próprio PEC que trabalhou em cima disso. Acho que a gente tem que se unir e fazer isso acontecer. Eu já disse de onde pode tirar esse recurso. Daí a gente vai cobrar bastante isso, porque é importante isso. É muito importante. E o segundo que eu falei para vocês é do SAMU, Estação Básica do SAMU Náutico. Porque hoje, quem faz esse trabalho é a Guarda Municipal e os moradores da Ilha do Mel, das comunidades pesqueiras. Se você ficar doente, o bombeiro às vezes não chega lá com aquele barco grande deles, não consegue chegar. Então a gente tem que ter uma Estação Básica Náutica do SAMU preparada para atender essa comunidade. Não é uma estrutura do SAMU para isso, né, Ricardo? Não. É uma base que tem ali uma embarcação atendendo o SAMU, né? Exatamente. Que consiga fazer esse transporte rápido. Não, porque no caso de uma emergência, é isso, né? Vai ter uma equipe. Isso, é. Não, mas digo, a equipe que vai estar ali para atender naquele momento a determinada demanda. Né? Exatamente. Não uma estrutura exclusiva do SAMU para isso, né? Não é exclusiva para isso. Para isso. Uma ambulância. Duas ambulâncias. Uma básica, que é normal, que tem oxigênio, suporte para soro, para essas coisas todas, com todos os equipamentos e aparatos. E uma alfa também para poder... A alfa seria uma UTI. Em casos mais graves. Onde você pretende instalar? Qual é a tua ideia? Veja bem, eu acho assim que o orçamento de 1,2 bilhão dá para comprar uma marina dessa aí Mas uma coisa só. Parar de discutir isso. Você faz um ponto só, né, Ricardo? Você pode comprar uma marina, discutir isso, é uma discussão que está abrindo, na verdade. Você pode comprar uma marina dessa e fazer... Botar todo mundo, né? Guarda municipal. Botar os barcos todos, fazer uma estação para funcionar ali. Trabalhar com inteligência, né? Exatamente. Não precisa ser só para o SAMU, pode ser para todo mundo. Porque a gente precisa disso. É uma necessidade. Então, aí muitas pessoas falam, pô, não dá. Não dá porque o consórcio é dos municípios todos. Isso eu conheço bem. Você falou da questão do conhecimento. Os 7 municípios que estão vinculados ao SAMU, no Cislipa, Paranaguá que paga mais. Sim. Paranaguá pode ser independente do Cislipa. Ela pode ter um SAMU independente, ela não precisa ficar vinculada a isso. Ela vincula porque vai ser... Paranaguá sair do consórcio, muitos não vão conseguir tocar sozinho o SAMU. Não conseguem. Entendeu? Então, se não quiserem fazer... Eu vou pedir para que Paranaguá saia do consórcio, pague a multa que tiver que pagar, fazer as coisas que tiver que fazer e faça uma questão solitária. E veja, Cadu, independente. E veja, Cadu e Ricardo, que nós estamos falando aqui, que é importante, porque não se trata de uma simples negociação. É uma grande negociação. Sim. Então, por isso que o vereador tem que entender que não é só falar. Tem um caminho a ser percorrido para determinado projeto. Às vezes falar é fácil. Vamos fazer... A ideia é fácil. A ideia é fácil, mas tirar do papel... Agora, é importante, começa no campo das ideias, vai para o estudo, vai fazendo o projeto, faz a análise, né, vai discutindo, vai depurando, e aí isso chega na função principal do vereador, que é uma proposição de lei, uma proposição de projeto, em conjunto com o executivo, a coisa acontece. Mas é importante que tenha esse movimento, esse debate, essa discussão e até o que te disse aqui, Mauro, jogar luz ao problema. Começar com o negócio. Isso, que é o que o Ricardo está fazendo aqui, jogou luz a um problema que não faz sentido para mim, para o vizinho e para você, porque nós não moramos em ilhas, nós não sabemos... Mas pode fazer. Pode. Não, você pode visitar uma ilha, tem um problema lá e não tem um atendimento. Não, o que eu quero dizer... Turista. O que eu quero dizer é que é o seguinte, como a gente não sofre com isso, talvez é um problema que a gente nem enxergue e é um problema tão importante para quem mora lá. E aí ele trouxe essa ótica, essa visão que passa muitas vezes despercebido da maior parte da população que mora no continente. Olha, aproveitando aqui esse bate-papo que nós estamos tendo com o Ricardo,
vários ouvintes das ilhas, das comunidades marítimas que estão mandando mensagem aqui. Um bom dia então pro Joel Belo, grande Ricardo, Tacir Santos, uma cadeira que representa o povo. Também tem aqui Rosimara, o vereador bem preparado. Tem também aqui a Zélia Maria Cunha, bom dia, ouvindo o meu amado chefe Ricardo. Tem aqui também a Lucinéia, da Ilha de São Miguel. Ela diz o seguinte, ouvindo aqui o nosso vereador, onde colocamos a nossa esperança. Tem o Cabo Adilson, falando aí que o Ricardo foi o seu vizinho lá na chácara, na Vila São Miguel. Então, assim, a gente falando das ilhas, desse atendimento, esse olhar para as comunidades aqui da nossa região e os nossos ouvintes acompanhando, então, Ricardo, os seus projetos, as suas ideias para essa população. Na verdade, todo mundo, o Mauro falou muito bem, porque você vê, eu falo para o prefeito atual, Marcelo, e vou falar para o Adriano que vai entrar agora. Eles estão escapando de uma ação civil pública se morrer alguém por falta de atendimento. Não aconteceu isso ainda, graças a Deus. Vocês falam da tragédia anunciada lá da Graciosa. Do jargão que vocês falam, como é que é? Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Então a gente espera que isso não aconteça, para que não tenha nenhuma ação civil pública de uma família contra o município. Eu não quero isso, eu quero que tenha atendimento e a gente pode fazer esse tipo de atendimento. Então eu acho que isso é a parte melhor que pode acontecer para uma administração pública. Dinheiro tem, né, Ricardo? Dinheiro tem. Eu acho que a gente precisa agora sentar, analisar, avaliar e acertar as coisas, fazer acontecer. Tá certo, agora 8h39, a gente está chegando ao final já quase da nossa entrevista aqui, recebendo Antônio Ricardo dos Santos, vereador eleito aqui em Paranaguá com 1.284 votos e que retorna então para o Palácio Carijó. Ricardo, mais uma vez obrigado pelo aceite aqui do nosso departamento de jornalismo para vir falar com o morador aqui da nossa região e que a partir de janeiro de 2025 teremos Ricardo lá na Câmara Municipal. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço, eu acho que pela audiência que vocês têm, pelo trabalho que vocês realizam, eu que escuto, fico dando pitaco pro Mauro ainda, Mauro. Não podia. Tomamos um café de vez em quando? Tomamos um café de vez em quando. O Cadu me abandonou do Bora Bora na época. Eu falei a última vez que eu falei com Cadu te abandonou, Cadu não vale nada. A última vez que eu Você conversei abandonou o Ricardo? Não é bem assim, né? Ele era o diabinho do Bora Bora. Paixão antiga sempre mexe com a gente, né? Mas a última vez que eu saí pra conversar com o Ricardo, ele tinha cabelo escuro ainda. Se explique, Cadu. A última vez que eu fui no Bora Bora, o Elísio Júnior escorregou na rampa. Nossa, isso aí é uma tragédia mundial, mano. Não, eu falo que ele era o diabinho do Bora Bora porque ele era o promotor do negócio. Fui locutor. Ficava lá e tal. Usava colante. Aí ele mandava uma mensagem pra mim assim: Ricardo, tem pulseirinha pra você, o Bodão. O Bodão mandou dar 2 pulseirinhas pra você. Falei, o diabinho tentando a gente. Né? Não, eu tava preocupado com o seu entretenimento e diversão, nada mais disso. Mas eu agradeço. Eu sempre conto história, vou contar uma bem rapidinho, essa questão do Bora Bora. Ai, meu Deus. Um dia eu fui lá no Bora Bora. O que aconteceu lá? Daí falei, fui eu e meu amigo. Aquilo tava cheio, tava tocando Álvaro e Daniel. Sim. Aí falei, vou entrar quietinho, tava cheio, não tinha mais lugar. Aí quando eu tô subindo a escadinha ali, tinha um backstage ali. Sim. O Álvaro me viu e bem na hora que ele parou a música, daí ele falou assim, quero mandar um abraço pro meu amigo que é o presidente da Câmara lá de Paranaguá, o Ricardo. Eu falei, eu tô aqui entrando discretamente. Não, mas o lugar que ele tava falando, o Ricardo ficava sempre no backstage ali com a gente, do lado do palco. Não dá pra ser muito discreto. E quando ele não tava, ele tava no camarote. E daí, vizinho? Como é que você não vê? Não tem como, né? Aí o cantor tem que anunciar, né? Não, e tem mais aquele negócio, esse elevado capital estético do Ricardo, quando passa, não dá pra ser percebido. Mas eu agradeço vocês todos aí, o Garito também, o Leonardo. O Léo, inclusive, acabou, nosso diretor, mandar um abraço aqui pra você, agradecendo a sua presença também. Eu fico feliz porque
Eu tenho sempre uma boa amizade com o Garito e as pessoas perguntam, às vezes, presidente de Câmara, essas coisas todas. A gente tem várias histórias de presidente de Câmara. E uma delas, na minha reeleição, em 2002, quando a gente fez um trabalho para o Requião, o Garito acabou indo para o Porto como diretor, e me chamou na casa dele, e o Rui abriu a mão na época, fez um churrasquinho, estava eu, ele, Davi e o Rui. E grande Davi. Saudoso Davi. Aí ele falou assim: presidente, o Garito, você me chamou de presidente. Presidente, corra atrás de 8 votos, porque 2 você já tem, o meu e o teu. Ele declarou o voto dele para mim lá naquele momento, e foi até o final. E eu sempre digo assim: política você tem que ter lado e palavra. Acho que você não é obrigado a fazer nada disso, mas se você der a tua palavra e assumir o teu lado, eu acho que você acaba se dando bem, porque você tem uma ética nessa questão. Então é nesse caminho é que eu vou trilhar novamente esses próximos 4 anos que eu vou estar na Câmara Municipal de Paranaguá. Rede Notícias. A notícia como ela é.